Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Bugrani, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani, hoje o de número 267, nesse pré-jogo de Guarani e Santos. O jogo vai acontecer amanhã, às 9h35, um horário horrível, né? Mas não temos que fazer, não temos outra opção, né? Não tem como ser diferente. Em primeiro lugar, gente, agradecer demais por vocês, a participação, toda a participação de vocês, que já voltou ao normal, né? Quer dizer, a gente já está no ritmo do ano passado, crescendo o canal e tudo dependendo de vocês. Queria agradecer demais a participação de vocês, né? E não tem como deixar ser diferente de começar o vídeo de hoje falando da perda absurda, importantíssima, da nossa vaga, da vaga do Guarani na Copa do Brasil. Nessa última segunda-feira, depois de um monte de confusão, adiamentos, discussões, disse que me disse, houve o malfadado sorteio que aconteceu na CBF para decidir a vaga entre Criciúma e Guarani. Acho que todo mundo sabe o contexto. O Guarani tinha duas possibilidades de classificar, uma pelo ranking da CBF e outro ganhando a vaga no Campeonato Paulista, né? E o Guarani foi o 7º colocado no Campeonato Paulista, mas, né, tinha-se a informação até o ano passado que tinha conseguido assegurar a sua vaga via ranking. E depois viu-se que não, que estava empatado com o Criciúma. Só que a Federação Paulista já tinha oferecido a vaga ao vice-campeão da Copa do Interior, né, que é o Botafogo de Ribeirão, que ficou atrás do Guarani no Campeonato Paulista. E isso não tinha sido feito isso antes em outras ocasiões, e o Guarani estava pleiteando, dizendo que teria direito à vaga ou por um caminho ou por outro. No caminho do outro, que é o que restou, que é o da CBF, não havia critério de desempate e, portanto, resolveram fazer o sorteio. E aí, obviamente, que as probabilidades eram de 50% e o Guarani ficou fora da competição. O que se veicula é que o Guarani vai correr atrás, vai buscar seus direitos, tem ações na Federação Paulista, vai entrar com ação no Supremo, não sei da onde. Esquece, gente. Na minha opinião, nada vai acontecer. Agora passou a ser um momento onde que a diretoria está jogando para a torcida para justificar uma falha gravíssima, no meu ponto de vista, de gestão do nosso dia a dia, né? Nós estamos fora muito por culpa nossa. Mas a Federação Paulista não tem critério, a Federação Brasileira não tem critério, a Federação Paulista fez um negócio diferente e tudo mais. Claro que sim, mas não dá pra gente jogar a responsabilidade disso. A gente sabe que eles não são os bonzinhos. Nós já passamos por isso antes em vários momentos da história. Portanto, a diretoria do Guarani deveria ter, no dia que terminou o Campeonato Brasileiro, assegurado que o Guarani estaria na Copa do Brasil, com certeza, preto no branco no papel, ou por um caminho ou por outro. Como se não tinha-se certeza que estaríamos via via ranking, né, pontuação no ranking. Nós deveríamos ter conversado, definido, negociado corretamente para que aí sim se fizesse valer, ou se pudéssemos cobrar o tal bom senso, que não tá vendo e não haverá. São favas contadas, perdemos essa vaga. Se por um acaso a gente recupera essa vaga, eu venho aqui no mesmo canal, dou direito de resposta às pessoas envolvidas e assumo, né, comemoro e assumo o equívoco da minha opinião agora. Mas eu acho que nós não vamos recuperar, a responsabilidade é de toda a diretoria e principalmente do seu presidente, Ricardo Moisés. Mais do que isso, ele estabeleceu há uma semana atrás, reiterou os objetivos para esse ano: Campeonato Paulista sem susto com classificação, Copa do Brasil até a terceira fase e o acesso na Série B. Um dos objetivos, que é o da Copa do Brasil, já estamos fora. Isso significa alguns milhões de reais no orçamento, a menos no orçamento desse ano. Então, 1/3 dos objetivos, em termos de grana, um importante pedaço, estão fora das nossas mãos.
Isso não vai acontecer. Portanto, os objetivos foram por água abaixo já no dia 16 de janeiro de 2022, no dia de ontem. Então, no dia de ontem nós conseguimos jogar um objetivo fora já. O outro, que é o Paulista, que é o do qual nós vamos falar agora, começa também a ir para o vinagre. Né? O primeiro jogo nós já falamos, sem desespero, sem terra arrasada. Primeiro jogo já falamos pra caramba, exploramos muito o jogo contra o Santo André, que foi uma estreia muito ruim. Principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi inadmissível, o segundo tempo foi apenas de mediano para baixo e, portanto, a média foi ruim, resultado ruim em termos das perspectivas que tínhamos, e a sequência não é fácil. O próximo jogo nosso, amanhã, como a gente já falou, é contra o Santos. O Santos que venceu na marra, né, o primeiro jogo, merecidamente. Na marra, quero dizer, se impôs e foi lá e ganhou do Mirassol em casa. Mirassol esse que não é um time absolutamente fraco, felizmente para nós, porque o Mirassol é do nosso grupo, né? Então o Guarani agora, na minha opinião, para que a gente não sofra o chamado susto, nós temos que fazer 4 pontos pelo menos nos próximos 6. 6 pontos em 6 seria maravilhoso, ganhar os 2 próximos jogos. São 2 jogos em casa, Santos quarta-feira, sábado Ituano. Nenhum jogo de facílimo, o Ituano tem sido inclusive uma pedra no nosso sapato, e nós precisamos vencer esses 2 jogos. Pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos. Isso seria importantíssimo, necessário. Para quê? Para que nós tenhamos que fazer 8 pontos em 9 jogos no restante do campeonato. Em seguida, nós temos um jogo aqui em São Paulo contra o Corinthians. Jogo dificílimo. Então não é nada fácil, né? Bom, na minha opinião, agora falando da parte técnica, acho que nós precisaríamos ter mudanças no nosso time. E não dá para ficar com muito dedo, não é que terra arrasada, como a gente falou, mas tem que haver mudanças baseadas naquilo que a gente viu já no primeiro jogo. Então, da minha opinião, minha sugestão, manteria o Kozlinski, apesar de não ter ido bem no primeiro jogo, Kozlinski no gol. Na lateral direita eu faria a primeira modificação. Acho que o Diogo Matheus não vinha bem, não jogou bem no primeiro jogo, e o Lucas Marques, eu não estou acompanhando o treino, mas foi contratado para isso, né? Então eu já colocaria o Lucas Marques aí para a gente ver qual é a do cara também. A zaga, eu achei que foi um dos setores que melhor se apresentou no primeiro jogo. Então o Lucão e o Luciano Castan são mantidos. E o Jamerson, que tem que mostrar mais do que mostrou no primeiro jogo, mas mantido na posição. Meio de campo, tchau Vilela, não tem mais que jogar com Vilela, coisíssima nenhuma. Como eu não tenho e não conheço, outra opção que eu conheço de primeiro volante é Iago, que também não foi bem, eu não gostei do que vi. Eu jogaria com Lima, Richard Rios, se é que ele vai estar liberado após contratura, que nós ficamos sabendo na última hora, Giovanni Augusto, e aí esse quarto homem de meio de campo, ou esse primeiro do atacante, seria o Bruninho. Bruninho ou Derek? Mas vamos na primeira opção, na primeira alternativa, Bruninho. Na frente, Bruno Michel no lugar de Bruno José. Tchau, Bruno José. Bruno Michel, que jogou melhor, merece a titularidade. E o Derek na frente, ainda a confirmar. Não fez grande partida, mas foi o que mais chegou perto, né? O Gênison também entrou e não jogou bem. Uma alternativa, porque o Bruninho não fez grande partida, é colocar o Derek no lugar do Bruninho, quer dizer, como um segundo atacante, um atacante de beirada, compondo o meio de campo, e o Gênison no lugar dele. Uma opção, uma variação em relação a essa proposta que eu estou fazendo. Então, Kozlinski, Lucas Marques, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Lima, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno Michel e Derek. Ou, no lugar de Bruninho, traz o Derek e como centroavante joga o Gênison, tá? É isso. Do lado do Santos, é um Santos que venceu, como eu falei, na marra no primeiro jogo, com propriedade, tem um razoável time, não é uma beleza, pontos falhos. O técnico deles, que é o Odair, eu não acho que vai arriscar tudo para vir para cima do Guarani. Então, na minha opinião, não é que eles vão jogar na retranca, mas eles ficariam satisfeitos com o empate na noite de amanhã, tá certo?
Então não seria nada mal trazer um ponto de Campinas e eu acho que pode ser que o Guarani vai ter que se impor amanhã, vai ter que jogar alguma coisa em relação a isso, tá bom? Então um grande abraço para vocês nesse pré-jogo e nos vemos depois do jogo. Grande abraço, tchau!